Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Glórias ao nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha derramar sobre ti sabedoria e entendimento da sua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar uma palavra, uma reflexão da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Que nós possamos compreender mais e melhor. Por isso é preciso que a gente busque na palavra de Deus o conhecimento, a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim vamos perseverar, vamos continuar fazendo aquilo que Deus nos propôs a fazer na sua obra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o presbítero José Brito, sou aqui de Fernandópolis, interior de São Paulo. Quero deixar para você esta mensagem, que ela possa falar ao seu coração e que ela possa trazer paz e vida para você e sua família, para dentro do seu lar. Amém? Quero desde já pedir que você que está vendo esta mensagem, que está vendo este vídeo no meu canal, que você possa deixar ali o seu like, né, o seu joinha, que você possa se inscrever se ainda não é inscrito, e que você também compartilhe com os seus amigos, com todos aqueles que estão nas suas redes sociais esta palavra, para que ela possa chegar a mais corações e que a obra do Senhor venha trazer vida e paz a todos aqueles que entrarem em contato com ela. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 9. Eu vou ler a partir do verso de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porém, Jesus, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, senão os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Deus é maravilhoso, amados. O Senhor Jesus, ele trouxe luz a este mundo. Ele trouxe paz aos corações, porque através da mensagem que ele nos transmitiu, com as suas atitudes, não só com as suas palavras, mas com as suas atitudes, ele vem a nos mostrar de que maneira ele nos receberá no seu reino de glória. Amém? Grande parte e a maioria, na verdade, dos judeus, eles acreditavam que algumas leis alimentares elas eram perpétuas e por isso eles defendiam elas com unhas e dentes. Mas quando eles recebem Jesus e Jesus traz essa mensagem diferente daquilo que a lei, né, determinava, eles se revoltam contra ele. Primeiro, porque ele vem e se diz o Filho de Deus e o detentor desta verdade. E aí eles veem a contradição daquilo que ele pregava, de como ele agia com a lei, com aquilo que eles acreditavam e seguiam. E assim houve muitos conflitos. Nesta passagem, fala sobre Jesus estar à mesa, se alimentando junto com os publicanos e pecadores. Aqueles que viviam à margem, aqueles que eram rechaçados pela grande sociedade. E estes publicanos e pecadores, quando estavam à mesa com Jesus, representavam
tudo de contrário àquilo que aqueles fariseus, aqueles homens da lei, os doutores, os grandes, né, acreditavam e viviam a respeito da lei, que era na realidade totalmente de aparência, né? Porque a palavra de Deus ela também vem revelar em determinadas passagens que em público eles agiam de uma maneira, mas no secreto eles agiam de outra. E a palavra de Deus vem falando a respeito de comunhão, né? A palavra de Deus vem falar sobre essa quebra de protocolo que Jesus trouxe. Jesus se relacionava com os pobres, com os menos favorecidos. E ali, diante daquele questionamento dos fariseus, quando eles falam, perguntando aos discípulos de Jesus como que o mestre deles se senta à mesa com publicanos e pecadores. E Jesus, ouvindo, diz: Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Ele não veio chamar senão os pecadores ao arrependimento. Aonde ele iria? Aonde ele estaria se ele não fosse se sentar juntamente com aqueles que precisavam, né, da sua palavra, da sua mensagem, para que fossem restaurados de dentro para fora, que fossem levados ao arrependimento dos seus pecados, das suas falhas, e viessem a se tornar filhos para o reino de Deus. Jesus, ele nos mostra através da sua palavra que ele veio justamente para trazer esta união. Ele veio justamente para trazer esta paz coletiva, né? Essa paz coletiva que une irmãos com irmãos, de mãos dadas, buscando o mesmo propósito de estar com ele naquele grande dia. A palavra de Deus nos traz em Atos 2:46 que esta comunhão cristã foi desenvolvida pelos discípulos de Jesus quando eles ficaram sem o Mestre. Nesta passagem de Atos 2:46, ali mostra que eles permaneceram unidos e fazendo as reuniões, esses mesmos ajuntamentos, né, se congregando para fazer o ID do Senhor e ensinar da maneira como Jesus havia ensinado a eles. Ali em Atos 2:46 diz que eles estavam juntos e que eles se preocupavam em levar o alimento de porta em porta, de casa em casa, de pessoa a pessoa, de quem tinha para quem não tinha, aos menos favorecidos. E a palavra de Deus, ela nos deixa esta mensagem, este versículo, mostrando para cada um de nós que se nós não estivermos nesta mesma unção, nós estaremos falhos diante de Deus. E eu pergunto para você, você que é cristão, você que aceitou ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, você que acredita na sua salvação, acredita que você vai morar no céu, como é que você está vivendo a sua comunhão aqui, nesta terra, hoje, agora? Como é que você está vivendo esta prática da comunhão, da caridade, da convivência de uns para com os outros? Como é que você está olhando para os menos favorecidos? Como é que você está vendo os publicanos e pecadores dos dias de hoje? Nós precisamos pensar nisso, porque se nós vamos morar num lugar aonde Deus vai receber os publicanos e pecadores arrependidos que se voltaram para Ele e que vão estar lá naquele grande dia, como será? A palavra de Deus diz que lá no reino dele não entrará pecado. Lá no reino dele não existirá orgulho.
Lá no reino dele não existirá altivez, nariz empinado. Lá no reino dele, todos nós teremos que ser como crianças, na humildade, no amor ao próximo. E como nós estamos praticando isto aqui, vai valer muito, vai contar muito naquele grande dia em que nós esperamos ser chamados pelo Senhor, pelo nosso nome, e podermos ouvir da boca dele: vinde, bendito do meu Pai, e entrai para o gozo que vos foi preparado. Como é que nós vamos viver isso se nós estivermos aqui trabalhando de maneira errada? Se nós estivermos olhando de cima para baixo para os nossos irmãos menos favorecidos, e eu me incluo nos menos favorecidos, e eu sei que há muitos que olham para mim de cima para baixo, mas que eu diminua sempre mais para que o nome do Senhor cresça e apareça. Eu quero estar na glória, eu quero estar lá com o meu Pai naquele grande dia, olhar o rosto daquele que me fez herdeiro juntamente com ele, aquele que me chamou de filho, aquele que me fez irmão sem merecer nada. Eu quero olhar no seu rosto, eu quero olhar nos seus olhos, quero poder abraçá-lo, quero poder dizer a ele como eu amo, e sou grato pelo sacrifício que ele fez, entregando a sua vida, sofrendo tanto por amor de mim, para me dar vida, para me dar salvação. Então é preciso que a gente tenha esse crescimento, que a gente tenha esse desenvolvimento. A palavra de Deus ainda diz no capítulo de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, no verso 29, que ali aquela refeição que o Senhor fez com seus apóstolos, a última ceia, ela representou e antecipou, na verdade, a festa que haverá no céu, quando ele vier buscar o seu povo escolhido. E ali ele declarou que eles não mais sentariam à mesa com ele e se alimentariam até que chegasse o grande dia, na ceia preparada lá no reino de Deus. Quando Jesus coloca aquela mesa que foi totalmente preparada, que foi uma das descrições poderosas do Senhor, onde ele manda que os discípulos procurem, né, aquele homem no caminho para que ele pudesse os levar até aquela sala onde eles iriam se sentar, preparar a mesa para estarem se alimentando ali naquele lugar. E aí ele vai e ele faz aquela ceia e ele comunga junto com os seus apóstolos e ele mostra um pedacinho, um princípio do que será a grande ceia preparada para a sua noiva e para a sua igreja naquele grande dia. Eu creio que o Senhor, ele fez e fará grandes coisas para receber a sua noiva, para receber a sua igreja no reino do seu Pai. A palavra dele é fiel e verdadeira, ele não mente, ela não volta vazia. E nós temos que crer e confiar e nos preparar verdadeiramente, seguindo a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso a importância de conhecermos o que ele deixou para que nós pudéssemos trilhar um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho reto para chegar até ele. Ainda que este caminho, né, tenha uma porta estreita e seja apertado, ele nos ajuda, ele nos dá graça para que a gente possa chegar lá. A palavra de Deus também nos fala que o apóstolo Paulo, ele
deu continuidade a este pensamento, né, a esta manifestação do Senhor com relação à união, né, de estarmos buscando um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos. Paulo, ele chega diante de Pedro em determinado momento, está lá em Gálatas 2, no verso 11 ao 21, ele mostra que judeus e gentios podiam partilhar, né, a mesma mesa, a mesma comunhão. Mas ali ele vê que Pedro, enquanto os judeus não haviam chegado até aquela cidade, Pedro, que já estava ali, ele comia com os gentios. Ele se sentava à mesa com os gentios. Ele se alimentava com os gentios. Mas quando os judeus chegaram, ele e os outros que estavam com ele, também sendo judeus, se afastaram dos gentios e foram ter uma convivência somente ali no meio dos judeus. Ou seja, eles sentaram com os gentios quando os judeus não podiam ver. Mas quando os judeus chegaram, eles quiseram mostrar que eles não tinham relacionamento com os gentios. Eles não tinham relacionamento com aqueles que não eram ainda do Senhor Jesus. Ainda não tinham entregado a sua vida para o Senhor Jesus. E aí Paulo observa isso e no meio de todos, Paulo inquire a Pedro e fala para ele como que você, sendo judeu, se relaciona com os gentios, se alimenta, conversa, brinca, mas você, sendo judeu, quer agora que os gentios vivam como judeus. Ou seja, ele, enquanto não podia ser visto, ele estava ali, vivendo e concordando e comungando com os gentios. Mas a partir do momento que os judeus chegam, ele passa a ter uma vida separada e a pregação dele era que os gentios tinham que se converter ao judaísmo, tinham que se converter à crença deles para estar comunhando com eles. Então isso estava fora. Paulo falou para ele, você está errado. Você está errado, nós não temos que obrigar ninguém a nada. Jesus veio para todos, Jesus chamou a todos, e Jesus não obrigou ninguém a deixar a sua natureza, né, os seus costumes, para vir estar ao lado dele. Jesus chamou a todos como estão. E aquilo que Jesus queria modificar nas pessoas, ele enviou o Espírito Santo para fazer esta obra. Ele enviou o seu Espírito Santo para fazer este trabalho. E assim levar em frente, levar adiante a renovação, a transformação de vidas. Não cabe a mim, não cabe a você, a pastores, a ninguém neste chão de convencer, de mudar a natureza, de transformar ninguém. Cabe ao Espírito Santo de Deus fazer este papel. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é levar a mensagem do Senhor. Quem realmente faz a obra é o seu Espírito Santo. Que depois muitas barreiras, né? Houveram muitas barreiras, se levantaram, mas Deus deixou para que nós pudéssemos ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Ele, estes ensinamentos, mostrando que nenhum de nós somos autossuficientes, todos nós somos dependentes dele,
todos nós precisamos do Senhor. Mas nós muitas vezes deixamos a nossa natureza falar mais alto. Nós deixamos o nosso eu falar mais alto. Nós queremos, de alguma maneira, impor o nosso pensamento às necessidades dos outros. Nós esquecemos que o Senhor Jesus, ele nos trouxe uma palavra de vida, uma palavra de comunhão, uma palavra de amor, de caridade, de mãos estendidas. Jesus nos ensinou a doar, Jesus nos ensinou a entregar o nosso melhor àquele que precisa. Por isso ele disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Se você se acha autossuficiente, se você acha o bambambam, se você acha que você tem o suficiente para se manter e para viver do jeito que você quer, do seu melhor, precisa de Jesus para quê? Eu concordo com você quando você diz que você não precisa de Jesus, quando você pensa, né, que você sendo abastado, você tendo tudo que você quer e precisa neste chão, nesta terra, precisa de Jesus para quê? Porque para morar no céu, nada do que você tem nesse chão, nada do que você tem na sua conta bancária vai te ajudar a entrar lá. Nada do que nós possuímos aqui vai nos ajudar a entrar no reino de Deus. O que vai nos ajudar a entrar no reino de Deus é justamente o que esta palavra está dizendo. Humildade, amor ao próximo, mãos estendidas, caridade. Fazer o bem ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem, com sinceridade verdadeira, no coração, na mente. Muitas vezes as pessoas olham e acham que isso é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Se você passar por uma pessoa simples, humilde, uma pessoa até mesmo numa situação de vulnerabilidade, às margens, à rua, sem teto, sem alimento, sem o que vestir, sem o que calçar. Mas se você olhar para ele tão somente com um olhar de amor, já vai fazer diferença. Este ensinamento de Jesus não nos obriga a levar nada, a dar nada que não venha de dentro. Se eu não tiver um olhar de amor verdadeiro, firme, para doar a alguém, de que adianta eu levar e entregar coisas a esta pessoa? O que ela vai nutrir disso? Que desenvolvimento isso vai trazer à sua vida? Ela vai ficar esperando o outro trazer mais coisas. Uma marmita de alimento, uma blusa usada, um cobertor usado, um calçado usado. Ele vai estar sempre esperando por isso. Mas se nós formos lá, antes de pensar que coisas vão fazer a obra, vão fazer a mudança, nós entregarmos o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor através de um gesto, através de uma palavra, aí sim, meu querido, minha amada, nós vamos estar fazendo diferença. Aí sim, quando nós entregarmos qualquer coisa que tivermos para auxiliar aquela pessoa a continuar, o nosso gesto de carinho, de amor, terá falado mais alto dentro do coração desta pessoa e vai ajudá-la muito mais em busca de salvação, em busca de libertação dessa situação. Falamos às vezes assim e vem à mente um mendigo, alguém na rua, sempre, nem sempre, queridos. Podemos encontrar esse irmão necessitado vestindo de terno e gravata. Podemos encontrar essa irmã necessitada vestindo de salto alto, blazer, vestido chique, mas por dentro só Deus sabe como está passando uns e outros. Por isso eu te digo que aí aonde você está, aí aonde você congrega, na sua vizinhança, no seu trabalho, seja vida, seja luz, seja amor, tenha palavras de vida para passar para alguém, tenha olhar de amor, tenha um sorriso nos lábios.
Ainda que você mesmo esteja precisando disso, tenha certeza, se você doar, você vai receber. Deus está presente aonde tem alguém disposto a fazer a sua vontade. Ele usa a minha vida e a tua vida, ainda que nós não saibamos, ainda que nós não venhamos a entender. E naquele grande dia, quando nós nos reunirmos à volta da sua mesa, eu tenho certeza que iniciará um grande projeto secundário, mas tão importante, que é o que nós mais ansiamos. É aquele projeto onde nós vamos começar a entender, a saber os porquês de tudo aquilo que nós vivemos aqui neste chão. A palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que naquele grande dia Deus vai revelar tudo, tudo o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de mal. Eu não quero ser envergonhado. Eu peço perdão das minhas falhas, meus pecados todos os dias ao Senhor. Eu peço perdão a Deus porque eu sei que naquele grande dia Ele vai revelar tudo aquilo que eu fiz de certo e de errado. E eu quero que tudo aquilo que eu fiz de errado esteja guardado debaixo do perdão de Deus. E eu não entre com falha, eu não entre devendo, mas eu entre lá limpo, transformado, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus faça de mim e de você alguém melhor todos os dias. Que a graça do Pai esteja sobre a sua vida, que a graça do Pai esteja sobre o seu lar e a sua família. E em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha trazer diferença para mim e para você neste dia. Amém? Que Deus abençoe. Santo Deus, Pai de misericórdia, glorioso e santo é o Senhor. Diante de ti, Deus, eu coloco a minha vida, o meu coração. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Peço perdão, meu Deus, pelo pecado da minha casa, Pai. Deus, que o Senhor possa nos restaurar, Pai. Que o Senhor possa nos trazer vida, Senhor, transformada, Pai, para que a gente possa estar diante de Ti limpo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, pela vida de cada um daqueles que o Senhor, meu Deus, permitir entrar em contato com este vídeo, com esta mensagem. Que ela possa penetrar neste coração, que ela possa fazer diferença na vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, Pai, através desta palavra, levar luz e paz para este lar, para esta família. Que aquilo que o inimigo tem tentado fazer dentro deste lar, de destruição, de contenda, Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda obra de maldição lançada sobre este lar e esta família caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que a sua luz e a sua graça, Pai, possa, Senhor, meu Deus, neste momento, tocar, Senhor, nas feridas, Pai. Tocar, Senhor, meu Deus, na doença, Senhor. Quebrar, Senhor, este jugo, este laço que esta família, que esta pessoa possa estar vivendo neste dia, nesta hora. Só o Senhor tem poder para fazer, Pai. O Senhor é aquele que é o médico dos médicos, aquele que veio para os doentes e não para os sãos. Por isso eu creio que o Senhor tem obra, Senhor, a realizar através desta mensagem. Eu deixo aqui, Senhor, meu Deus, Pai, nas tuas mãos cada vida, cada lar e cada família, Pai, que entre em contato com esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa fazer, meu Deus, uma obra completa na vida desta pessoa. Que o Senhor possa dar vida, Deus, a cada um, meu Pai. Restaurando, Senhor, meu Deus, aquilo que se quebrou e restituindo o que se perdeu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo vida, saúde, paz dentro deste lar, dentro deste coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que cada um possa encontrar o caminho que leva até o Senhor. E aquele que é teu servo, aquele que está diante de ti, meu Deus, seja fortalecido, renovado, restaurado nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, te pedindo e te agradecendo.
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu quero te pedir que me ajude se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like, compartilhando essa mensagem para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço que você esteja comigo até aqui e peço a Deus que te abençoe grandemente. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, amados. Ative o sininho para receber a notificação das próximas mensagens, dos próximos vídeos que eu colocar aqui no canal. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê graça, em nome do Senhor Jesus.